só ver aqui o documento. Depois eu vou desligar a câmera e microfone, tá? Tá, a gente fica ligado enquanto depois nas discussões, né? Por enquanto a gente fica com as câmeras desligadas para também não carregar tanto o sistema de cada um. O Rogério está assistindo, Lia? Eu não sei se ele está ali assistindo na outra sala, tá? Eu vou até verificar depois com ele, tá? Ele é o co-orientador? Ele é o co-orientador do trabalho. É o co-orientador, tá? Bom, gente, então vamos dar início à defesa, né, de dissertação do mestrando Marcelo Ribeiro Vilas Boas, cujo trabalho tem título Proposta de Modelo de Governança de Dados apoiado na filosofia Lean para a gestão das escalas operacionais da PMG. A banca examinadora é composta por mim, professora Lia Caetano Bastos como orientadora, nesse ato fazendo a moderação dos trabalhos, pelo professor Alexandre Marino da Costa, examinador externo, professor Marcelo Macedo, do EGC, juntamente com a professora Ana Maria Bencivene Franzoni, também do EGC. Tá? Então, a nossa defesa ela é composta, primeiro, por uma apresentação feita pelo nosso aluno, Marcelo, para expor o trabalho, que ele tem de 30 a 40 minutos para fazer essa exposição, e, posteriormente, então, a banca vai fazer as arguições. Tá? Desejo uma boa sorte, Marcelo, e passo, então, a palavra para você. Boa sorte. Obrigado, professora Lia. Começar agradecendo a senhora, né, a forma paciente e tranquila com que conduziu esses trabalhos, agradeço mesmo. Fica como exemplo para mim aqui, questão profissional, essa tranquilidade e, ao mesmo tempo, o rigor, que a senhora soube moderar muito bem a condução desse trabalho. Obrigado. Agradeço aos outros 3 membros da Branca, professor Marcelo, professora Ana Maria e o professor Alexandre Marinho, e ao nosso tutor também, Bartô. Pois bem, o nosso trabalho é uma proposta de um modelo de governança de dados apoiado na filosofia Lean para a gestão das escalas operacionais na Polícia Militar. Para contextualizar, a Polícia Militar é uma organização presente nos 853 municípios do estado de Minas Gerais, com um contingente de aproximadamente 40 mil pessoas entre servidores militares e civis, e tem uma estrutura departamental que ultrapassa 2.700 unidades operacionais e administrativas. E para a estruturação e processo e tramitação de dados, normalmente, numa organização tão grande, tende ao espelhamento de atitudes de diversos níveis organizacionais e a baixa sistematização de dados, né? E isso torna desafiador para a gente a gestão da informação com o objetivo de tornar um conhecimento organizacional capaz de gerar ideias e ações efetivas que auxiliem no processo da gestão da corporação. É nesse contexto que a governança do conhecimento e a gestão do conhecimento emergem para todos os sistemas da organização que precisam ser otimizados e valorados para estabelecer de forma eficaz e eficiente estratégias e processos e a cultura de ciência e inteligência de dados para a cocriação de ativos de conhecimento. Assim, a gente tem a filosofia Lean, que é uma abordagem de gestão que visa maximizar o valor entregue aos clientes, eliminando desperdícios e otimizando os processos. Por outro lado, a gente tem a engenharia do conhecimento, que concentra na construção de sistemas que possam capturar, armazenar e utilizar o conhecimento de especialistas
para resolver problemas complexos. Assim, a gente propôs a seguinte pergunta de pesquisa: como que a integração da filosofia Lean e a governança de dados podem ser benéfica para melhorar a eficiência e a qualidade de dados em um sistema de gestão de escalas de policiamento? Como objetivo geral desse trabalho, a gente quer entregar a proposição de uma solução de governança de dados baseada nos princípios da filosofia Lean para a gestão das escalas operacionais da Polícia Militar. Para alcançar esse objetivo, os passos que a gente vai seguir como objetivos específicos são mapear os processos atuais para a confecção das escalas de serviço operacionais da Polícia Militar, definir as funcionalidades necessárias para a abrangência e o escopo do produto que vai ser proposto, identificar as interoperabilidades necessárias para que haja um fluxo contínuo de informações e de dados na produção e classificar essas funcionalidades de forma que a gente tenha um produto mínimo viável a ser alcançado. O projeto ele foi desenvolvido utilizando a metodologia de pesquisa tecnológica, mais especificamente o Design Science Resource, e o objeto de estudo desse trabalho é a proposta da construção de um artefato e os resultados caracterizam por um modelo, além de métodos e instanciações. Conforme proposto por Lacerda, as etapas específicas do DSR, em consonância com o caminho percorrido para o desenvolvimento dessa pesquisa, foram conscientização, sugestão, desenvolvimento, avaliação, conclusão e comunicação. A conscientização a gente linka com a pergunta de pesquisa, que é entender como que a integração da filosofia Lean e a governança de dados pode ser benéfica para melhorar a eficiência e a qualidade dos processos no sistema de gestão de escalas de policiamento. Como sugestões, para mapear os processos atuais, que era o objetivo específico nosso, foram realizadas visitas técnicas, utilizando a etnografia. Para o desenvolvimento, nós fizemos a revisão bibliográfica, entendendo o que era a filosofia Lean e a engenharia do conhecimento. A avaliação, para alcançar o objetivo específico 2, que é definir as funcionalidades, e o objetivo específico 3, que é identificar as interoperabilidades, nós alcançamos por meio de um workshop, utilizando a metodologia de Design Thinking. A conclusão, que era o objetivo específico 4, que seria classificar essas funcionalidades, veio por meio de um relatório preliminar de necessidades, que é mais ou menos o que está descrito no capítulo 4 dessa dissertação. E a comunicação, que é o objetivo geral, foi propor uma solução, que é a construção de um projeto de desenvolvimento de tecnologia inovadora, um PDTI. A delimitação desse trabalho restringe-se à Polícia Militar de Minas Gerais e a aplicação prática dele foi restrita aos processos utilizados nos anos de 2021 e 2022. A delimitação espacial foi considerado um espaço geográfico da capital do estado, Belo Horizonte, que cedia a primeira região de Polícia Militar. Considerando que o sistema de gestão da Polícia Militar é estabelecido por diretrizes do nível estratégico e que essas diretrizes contêm todos os processos que devem ser percorridos pelas unidades do nível tático e operacional, a base lógica para a realização do estudo foi o método dedutivo, utilizando a generalização, em que um determinado espaço físico serviria como contexto para a gente ampliar para toda a organização. E considerando que as limitações, as restrições de espaço, tempo e custos para fazer a pesquisa, o objeto restringiu-se ao escopo do módulo escala, sendo que esse é um dos 3 módulos previstos no escopo original do projeto. De fundamentação teórica, a gente tem que, de acordo com o Instituto Brasil, o pensamento Lean é um processo que consiste em 5 etapas, proposto por Womack Jones em 1996. Womack Jones colocou como pensamento Lean como sendo uma filosofia, e como toda filosofia, ela é regida por princípios. E isso ficou exposto ao mundo a partir da década de 80, quando eles, que eram pesquisadores do MIT,
ficaram 5 anos fazendo uma pesquisa também etnográfica dentro da fábrica de automóveis chamada Toyota, entre 82 até 86. E dessa pesquisa que eles fizeram, eles publicaram um livro nos Estados Unidos em 1990 e aqui no Brasil em 1996, chamado A Máquina que Mudou o Mundo. E eles revolucionaram a maneira com que a filosofia de produção automobilística era feita no mundo, substituindo o antigo conceito de Fordismo pelo que eles chamaram de pensamento Lean. E essa filosofia consiste basicamente em 5 etapas. A primeira dela é especificar o valor, e esse valor tem que ser especificado sobre a ótica do cliente, aquele cliente final que vai utilizar do produto ou do serviço. Especificado esse valor, a gente vai identificar as etapas no fluxo de valor para cada família de produto ou serviço que é feito, sendo eliminado, sempre que possível, aquelas etapas que não criam valor, o que eles chamam de desperdício, de muda 1 e muda 2. Sendo a muda 1 aquilo que não pode, de maneira nenhuma, ser eliminado do processo, porque vai afetar o valor a ser entregue no final, e muda 2, aquelas etapas na produção da manufatura ou de serviço que você pode eliminar do processo que não afeta o produto final ou o valor especificado para o cliente. Depois, faz com que essas etapas que criam valor, elas sigam uma sequência contínua, de modo que o produto ou serviço flua suavemente. Seguindo essa cadeia de produção, num fluxo contínuo, a gente deve sempre puxar o valor da próxima atividade, evitando que se crie estoques entre as instâncias do processo de produção, seja de produtos ou de serviço. E deixando de existir esses estoques, a gente já elimina muito desperdício na cadeia de produção, tanto de serviços administrativos quanto da manufatura. Então, começa-se o processo novamente, até que o estado de perfeição seja atingido, estado este em que o valor perfeito é criado sem que haja desperdício algum. Essa cadeia ela é muito próxima daquilo que a gente conhece como método científico, né, do PDCA. Ela foi escrita por Demme, né, o PDCA, em 1945, quando Nonaka Toyoda começou a criar a Toyota, né? Ele é o avô do fundador da Toyota, e criou-se esse sistema. Então, ele está muito ligado também ao sistema de gestão da qualidade total. A motivação para a implementação da filosofia Lean em organizações policiais ela é variada. Ela começou em 2009, quando o governo britânico incentivou todas as organizações públicas, por meio de um projeto chamado GEST, a utilizarem a filosofia Lean na racionalização dos processos administrativos. Foi uma das implementações que eles fizeram lá, né, para implementar o que a gente conhece aqui como a nova gestão pública, que para nós começou em 95, mas para eles começaram no final da década de 70. E das 45 polícias que existem na Inglaterra, quase todas elas implementaram, por meio desse projeto GEST do governo, que o primeiro-ministro pediu para implementar lá, eles começaram a adotar práticas Lean. E embora a austeridade e a demanda por reduzir custos apareçam com maior frequência, outras razões, como a reforma geral e a mudança organizacional, e um desejo de fazer melhor após uma auditoria externa ou revisão, também aparecem na literatura. Já existem diversos artigos publicados, todos eles estrangeiros, aqui no Brasil ainda não localizamos nenhum, falando sobre a implementação dessa filosofia nos serviços policiais, principalmente na Europa, na Inglaterra e nos países escandinavos. Enquanto isso, Santos e Rados afirmam que as pessoas de diferentes unidades de trabalho que compõem uma organização, elas têm necessidade de dados, informação e conhecimento para desenvolverem suas tarefas cotidianas, bem como para traçarem estratégias de atuação. Portanto,
Dados, informação e conhecimento são insumos básicos para que as atividades obtenham resultados satisfatórios. O modelo da espiral de conhecimento, que foi proposto por Nonaki Takeuchi, ele é global para a formação do conhecimento e está dirigida para a criação de inovação com conhecimento executado. A conduta desse modelo está voltada na união do conhecimento tácito e explícito. E eles ressaltam que o modelo ele expõe o processo de transformação do conhecimento explícito, assimilado externamente, para o conhecimento tácito pelos indivíduos. Tal mudança encaixa nesse modelo é chamada de SESS, que segue 4 passos: a socialização, a externalização, a combinação e a internalização. E tem como objetivo melhorar a competitividade da organização e também a sua performance de inovação. Então, quando a gente pega o conhecimento explícito e tenta transportar ele para o tácito, o caminho percorrido pela proposta Nonaki Takeuchi é a internalização. Do tácito para o tácito, a socialização, do tácito para o explícito, a externalização, e do explícito para o explícito, a combinação, que seria sistematizar e aplicar o conhecimento explícito e a informação. É comum que nas organizações existam silos de dados, e esses estão replicados nos diversos sistemas de acordo com os departamentos que utilizam. Esse ponto é comum entre a governança de dados e a governança de conhecimento. Assim, existe a necessidade de eliminar esses silos de dados e conhecimento, respectivamente, uma vez que, para que o conhecimento seja considerado um ativo de conhecimento, ele deve estar disponível e utilizável por toda a organização. Nesse contexto, a governança de dados, ela conecta-se com a governança de conhecimento de 2 formas. Quando utiliza dados brutos e extrai novos conhecimentos, ou seja, transformando informações em ativos do conhecimento, e a segunda, que mais nos interessa para a proposição desse trabalho, que é quando melhora a utilização dos ativos de conhecimento, ou seja, facilita a recuperação, o uso, o compartilhamento e a transferência desse conhecimento por meio da padronização de acesso a esses ativos de conhecimento. Honório estabeleceu 4 pressupostos para as boas práticas de governança de dados para a governança do conhecimento. O pressuposto 1 é aumentar a alfabetização em dados, ou seja, utilizar de uma linguagem própria e comum que todo mundo saiba. Com isso, a gente já alcança o pressuposto 2, que é melhorar a qualidade de dados. E assim, a gente vai criar estratégias e ferramentas e processos para o armazenamento e transferência desses ativos de conhecimento, que seria o pressuposto 3, e o 4, reduzindo os custos e os riscos da transação de transferência de ativos de conhecimento. A integração da filosofia Lean e da engenharia do conhecimento pode ser benéfica para melhorar a eficiência e a qualidade dos processos de construção e utilização de sistemas inteligentes, sistemas desenvolvidos para solucionar problemas complexos a partir do conhecimento de especialistas. Quando a gente iniciou esse trabalho, eu e a professora Lia, eu tinha um pouco de receio de não achar na literatura acadêmica essa conexão entre a filosofia Lean e a engenharia do conhecimento. E, para minha surpresa, né, a hora que a gente acha que está sendo muito ineditista, a gente vê que em vários lugares do mundo já existem vários artigos registrando essa conexão entre a filosofia Lean e a engenharia do conhecimento para propor sistemas de melhor gestão organizacional. E lá no nosso trabalho, a gente elencou vários resultados desses artigos que foram já publicados, mundo afora aí. Foi nesse mistério que surgiu a concepção do sistema a ser proposto, que, por meio da engenharia do conhecimento, tem por objetivo apresentar uma gestão integrada de informações operacionais, capaz de gerenciar os fluxos formais de informação nos vários setores operacionais da organização, habilitada a prospectar, coletar, filtrar, monitorar, disseminar informações de diferentes naturezas,
e elaborar planejamento de serviços policiais, entregando apoio ao desenvolvimento das atividades cotidianas e ao processo decisório de planejamento do emprego operacional, com qualidade, agregação de valor, mínimo desperdício e inteligência competitiva. A concepção desse sistema foi feita pelo mapeamento de 3 módulos: um módulo escala, um módulo ordem de missão e um módulo produtividade. Esses 3 módulos abarcariam todos os processos de construção do planejamento operacional das polícias militares. Mas, devido à abrangência do escopo do sistema a ser desenvolvido, a estratégia adotada durante a etapa de concepção buscou explorar o entendimento do problema e mapear as necessidades de cada módulo, priorizando o módulo que contém o maior conjunto de funcionalidades pré-requisitadas pelos demais módulos. Nesse sentido, o módulo escala foi o primeiro a ter as suas funcionalidades mapeadas, conforme registrado nessa pesquisa. Visitas técnicas foram realizadas como parte da pesquisa do estado atual de processo, visando realizar o trabalho de observação in loco para diagnosticar os problemas atuais nas diversas unidades. Durante as visitas, foi observado que na Polícia Militar possui-se processo de trabalhos institucionalizados, porém o registro do fluxo informacional e do conhecimento obtido nesse processos de trabalho, nos históricos de execução, não está padronizado. Cada unidade realiza seus registros em artefatos e sistemas distintos. Há um forte uso de programas de gestão de planilhas, como Excel, Google Sheets, o que contribui para o aumento da complexidade da fase de detalhamento das necessidades e dos problemas ao qual o sistema deve solucionar. Aí é o registro de algumas das visitas que foram realizadas nas unidades operacionais da Polícia Militar. Nós fomos em todos os níveis onde o serviço realmente é executado e um registro de como que é que as pessoas muitas vezes operacionalizam os dados e as informações que elas têm, utilizando quadros, atualizando, e muitas vezes isso é feito por talentos individuais, porque se chegar uma outra pessoa lá, ela não consegue nem entender como que o processo é feito. Ou seja, existe muito dado, existe muita informação, mas uma dificuldade extrema de se gerar o conhecimento organizacional. Assim, surge a proposta de um modelo de governança de dados, né? Com o objetivo de verificar as hipóteses estabelecidas para esse trabalho, realizou-se a pesquisa de campo que a seguir será descrita. A hipótese primária é de que o atual processo de planejamento das escalas operacionais da Polícia Militar, com baixa sistematização de informações, estimula o espelhamento de atividades e a produção de serviços com baixa agregação de valor. A hipótese secundária é de que o mapeamento do fluxo de valor atual do planejamento das escalas operacionais da Polícia Militar pode contribuir para a identificação de desperdícios na linha de produção. Em continuidade à pesquisa de campo, os militares que participaram da pesquisa etnográfica foram convidados a participar de um workshop com duração de 1 semana. Além dos militares responsáveis pelos serviços administrativos, foram convidados também os coordenadores de policiamento das respectivas unidades, ou seja, aqueles responsáveis por gerenciar o serviço elaborado pelas seções administrativas. Ao todo, participaram do workshop 16 policiais militares, e nele foi apresentado os conceitos de pensamento Lean e de sistema de gestão de conhecimento. A metodologia utilizada para delinear os trabalhos foi o duplo diamante, criada pelo Conselho Design Council do Reino Unido. Aí tem um registro do workshop que foi realizado com os policiais militares, utilizando a metodologia do Design Think, em que a gente foi, por meio da técnica do duplo diamante, identificando tudo aquilo que eles tinham de dificuldade para fazer com que o serviço deles fluísse, para que a gente pudesse pegar os dados e as informações e transformar ela num conhecimento organizacional. E, por meio desse workshop, né, a gente teve 2 grandes etapas.
A primeira de entendimento do problema. Dessa etapa ocorreu a apresentação, a definição e a modelagem do problema, além da discussão em alto nível da expectativa de solução, do que eles esperavam que o produto entregasse para eles na ponta da linha. Os resultados dessa etapa foram o desenvolvimento da visão do produto, a definição dos objetivos do produto e a identificação e detalhamento do público-alvo. A segunda etapa do trabalho foi a definição da solução. Nessa etapa, ocorreu a definição da abrangência e do escopo do produto, a identificação e documentação de suas funcionalidades e, por fim, a delimitação do produto mínimo viável, que consiste no menor produto possível que permita validar as principais hipóteses de negócio e o valor do produto para os seus usuários. Aí a gente tem registrado no workshop todas as funcionalidades que os militares falaram que precisavam que tivesse no produto, né, que vai ser proposto, e a descrição de tudo que eles achavam que esse produto deveria fazer, além de descrever também o que não precisaria fazer, o que não agregaria um valor, né, seguindo os princípios da filosofia ali. Aí, o pitch elevator, em que a gente faz a definição do problema e as funcionalidades. E uma foto da turma aí depois de uma semana desse ranking aí. Como resultado desse workshop, foram identificadas 20 funcionalidades que o sistema deveria ter. E para cada uma dessas funcionalidades, houve a classificação do que seria desejável, essencial e opcional. Dentro de cada uma dessas funcionalidades, no trabalho está descrito um quadro em que há a descrição do perfil que vai acessar a funcionalidade, a descrição dessa funcionalidade, o que é que ela deve fazer, e a classificação da funcionalidade, ou seja, aquilo que seria desejável, mas não é essencial, aquilo que é essencial e aquilo que é opcional, ou seja, que não agregaria tanto valor ao resultado final. Então, para cada uma das 20 funcionalidades, dentro do trabalho está descrito um quadro exatamente dessa forma. E para que essas 20 funcionalidades fossem alcançadas, obviamente, há necessidade o quê? Da engenharia do conhecimento trabalhar a interoperabilidade. Por quê? Porque os dados e as informações, elas já existem. Elas não são acessíveis ou resgatáveis pelos usuários finais. Então, foi necessário identificar as interoperabilidades necessárias, ou seja, a integração com outros sistemas da polícia. E foram identificados 14 sistemas já existentes na Polícia Militar, em que os funcionários, que são os produtores das escalas de serviço da polícia, precisam dos dados e das informações que estão lá, mas eles não têm acesso. Então, foram identificados quais seriam esses sistemas legados já da Polícia Militar, e também para cada um desses sistemas, foi criado um quadro descrevendo as características gerais de integração, em que a gente tem os dados de entrada, quais seriam os dados de retorno, o tipo de comunicação, se seria síncrona ou assíncrona, e o acionamento, como que se dariam para a criação das APIs necessárias aí. Como conclusão, conforme identificado nos achados da pesquisa, constante no capítulo 4, comprova-se que a hipótese primária formulada de que o atual processo de planejamento das escalas operacionais da Polícia Militar, com baixa sistematização de informações, estimula o espelhamento de atividades e a produção de serviços com baixa agregação de valor. A falta de acesso às informações organizacionais armazenada em silos departamentais dificulta a aplicação da espiral do conhecimento. Também pode-se afirmar que a hipótese secundária foi verificada e comprovada, pois com o desenho dos processos de planejamento da escala operacionais da Polícia Militar, identificou-se vários desperdícios na linha de produção, retrabalhos gerados pela falta de difusão do conhecimento organizacional já armazenado.
Os objetivos específicos também foram alcançados. Conforme se observa no capítulo 4, os processos atuais para a confecção das escalas de serviço operacional da PM foram mapeados. Também foram identificadas as interoperabilidades necessárias para o fluxo contínuo de produção, respeitando a filosofia Lean, visto que a maior fonte de desperdício, conforme os conceitos Leans, estão em silos de dados replicados em sistemas diferentes de acordo com os departamentos que o utilizam. Por fim, como proposta, essa pesquisa traz a definição e a classificação das funcionalidades necessárias para a abrangência e o escopo do produto proposto, o módulo escala de um sistema puxado de policiamento. Nome sugestivo aí ao quarto princípio da filosofia Lean. Diante de todo esse exposto e das análises efetuadas, finaliza-se o presente estudo apresentando as seguintes sugestões. Designaram a comissão para dar prosseguimento aos levantamentos de dados sobre os possíveis desperdícios na cadeia de produção de serviços de segurança pública na Polícia Militar de Minas Gerais. Designaram a comissão para definir e classificar as funcionalidades necessárias para os módulos ordem de missão e score do sistema puxado de policiamento, para continuar a pesquisa sobre esse projeto e promover um programa de formação para os gestores e assessores nos diversos níveis da Polícia Militar acerca de conceitos relacionados às práticas Leans e à gestão do conhecimento. Sendo esse o nosso trabalho. Agradeço a atenção dos senhores aí. Obrigada, Marcelo. Vamos aguardar o retorno aí dos nossos membros da banca. Então, vamos dar continuidade à nossa defesa e nós vamos, então, passar para a parte das arguições. Vamos iniciar com o nosso examinador externo, professor Marino, já novamente agradecendo a disponibilidade de estar aqui participando. O professor Rogério ali está nos assistindo, né? Ele, como co-orientador, fica quietinho. Então, vamos dar sequência. Professor Marino, com a palavra. Boa tarde, professora Lia. É uma satisfação estar aqui com vocês, agradeço o convite. Quero também aqui fazer um registro especial ao professor Rogério, meu grande amigo, e fico muito feliz de estar aqui com você, Rogério. Da mesma forma, a professora Ana Franzoni, que bom vê-la novamente, e o professor Marcelo Macedo, né? Faço aqui cumprimentos aos membros, colegas de banca, e assim como eu faço para o Marcelo, né, cumprimento pela sua apresentação, gostei muito, você nos deixa nesse momento como avaliadores bem tranquilo, porque você demonstrou domínio, você demonstrou fluência, segurança naquilo que você expôs, e isso é muito importante para a gente que lê o documento frio, né? Então, você trouxe vida e emoção para a tua pesquisa, e isso é muito, muito bom, a gente fica muito feliz em ver isso, né? Vejo que a sala está repleta aqui também de outros convidados, certamente estudantes, né, e outros colegas que estão tendo aí o Marcelo como exemplo, né, para que eles possam também se preparar para as suas defesas em breve, né, certamente, né. Quando eu recebi o seu trabalho, Marcelo, eu me lembrei um pouco da minha história também, quando eu comecei a desenvolver minha atividade profissional, né. Quando me formei, o professor Rogério, que está aí, foi meu professor na graduação, em 1992. Eu sempre falo isso, né, e falo com muito orgulho e muita admiração. O professor Rogério era meu professor de estatística, né, e quero dizer que eu passei direto com ele, né, e eram só 3 que passaram, né. É isso 3 aí. vezes. É isso aí.
E eu, quando me formei, eu recebi um convite, fui trabalhar na Secretaria de Estado da Justiça. Eu fui diretor de planejamento da Secretaria da Justiça, fiquei por 6 anos lá, né? E durante esse período, nós estávamos trabalhando com uma série de atividades que pudessem promover, né, a redução ou a extinção do retrabalho, né? E como o Marcelo comentou, a gente observa muitos sistemas, muitos cadastros, muitas informações, que algumas se repetem, né? E isso gera a necessidade de você estudar e até aprimorar, e é natural, né? Hoje a gente observa o desenvolvimento de tecnologias, o desenvolvimento de estudos que estabelecem outras funcionalidades, né, e que isso vai, de fato, né, trazendo uma perspectiva de repensar o trabalho, né, e a gestão do conhecimento, ela é fundamental nesse processo. A gente precisa, de fato, né, identificar, né, quais são as potencialidades do aprimoramento do trabalho real com o estudo e a reflexão da gestão do conhecimento, né. Eu me lembro que naquela época, em 94 até 2000, que eu fiquei lá no Estado, né, a gente estava discutindo o Infopen, o Sistema de Informações Penitenciárias, né. Imaginem a informática naquela época, imagine a informática hoje, né. Então, a dinâmica e até mesmo a destinação de recursos, não só financeiros, mas recursos humanos, né, como nós tínhamos necessidade lá naquela década e hoje nos dias atuais, né, e como é que a gente vai também ter essa perspectiva lá para frente, né. Eu pude, depois que eu saí do Estado, né, eu tive a opção de me dedicar à docência, à universidade, né, onde eu entrei como professor efetivo, e em 2008, eu tive a oportunidade de fazer um trabalho para o Conselho Estadual de Educação, no centro de ensino da Polícia Militar aqui de Santa Catarina, né, e eles estavam, foram 2 trabalhos, né, foi um trabalho de reconhecimento de um curso, né, de curso de ciências policiais, dedicados à formação de oficiais e soldados, e também o credenciamento da instituição, né, como instituto de ensino. E naquela oportunidade, eles também apresentavam aquilo que o Marcelo aqui explorou na sua dissertação, sobre essa necessidade de você buscar o apoio de outras ciências, no sentido de você trabalhar um ambiente das ciências policiais, né, ou seja, a formação dos profissionais que trabalham com a segurança pública, né, e no caso das ciências policiais, as específicas destinadas aos policiais em atividade, que não era uma atividade só administrativa, mas uma atividade finalística, né, e que precisa, de fato, ter uma gestão, né, que possa dar segurança ou até mesmo condições, né, ideais para que se possa estabelecer isso. Eu faço essa relação, né, e a gente fica aqui imaginando, né, pode ser fácil definir a escala de trabalho de um policial militar em uma área, né, mas como é complexo, né? Quando a gente começou a trabalhar com o princípio da racionalidade, lá na gestão da Secretaria da Justiça, a gente começou, então, a fazer o reverso, né? O que é necessário ter para que a gente possa bem fazer o que nós devemos fazer, né? E uma das áreas da Secretaria da Justiça era a área do sistema penitenciário, né? E é até hoje, né, o sistema mais crítico, mais nervoso, né? E a gente sempre trabalhava assim, qual que é a nossa capacidade instalada e o que é a demanda social que se tem nessa área. E quando a gente faz essa relação, a gente vê que a demanda social é muito maior do que a capacidade instalada, né? E existem, então, várias
questões que podem ser exploradas. Olha, o investimento, a ampliação da infraestrutura, né? Mas não só isso, né? A otimização daquilo que se tem. Né? A otimização daquilo que se tem é uma ação importante também, para que a gente possa desenvolver. É claro que a gente não pode desprezar a necessidade do investimento em infraestrutura. A gente não pode desprezar a necessidade do investimento na ampliação da equipe de trabalho, né? Quando a gente tem uma demanda maior, né? Seja sazonal ou seja efetiva, né? Mas nós temos que trabalhar a otimização. E eu vejo assim, Marcelo, nesse preâmbulo que eu faço, né, que a tua dissertação traz, sim, uma contribuição muito interessante para que a gente possa trabalhar uma perspectiva de otimizar aquilo que se tem, né, de tentar estabelecer uma forma, como é que eu posso dizer assim, que como é uma área sensível, mas uma forma mais tranquila, mais acessível, né, a todos, né, eu verifiquei uma fala sua aqui, eu fiquei bem interessado em mostrar esse link, né, quando você visitava, você verificava uma série de quadros muito bem organizados, mas que dependia da iniciativa de ou da colaboração de uma pessoa, né, com potencial, e que outra pessoa que pudesse estar substituindo não teria uma compreensão ou teria uma outra forma, né, de estabelecer, então, ou seja, um retrabalho, porque se tivesse um modelo, ficaria mais fácil de ser replicado. Então, isso é muito interessante. Bem, com essa fala, Marcelo, eu faço aqui a primeira sugestão para você, né? Quem sabe explorar um pouquinho a tua introdução, né? Você apresenta na sua dissertação todos os elementos necessários, o capítulo introdutório, metodológico, na aderência, a fundamentação. Gostei que você criou um capítulo específico da concepção do sistema, né? Depois você desenvolve os resultados da tua pesquisa, no capítulo 4, e concluiu. Ótimo. Mas eu acho que você poderia, de repente, explorar um pouquinho essa questão da otimização, a questão da contribuição para as ciências policiais, essa questão de você estabelecer também uma forma transparente e também inclusiva dos profissionais de segurança num processo de gestão, né, que você vai propor aqui com a sua dissertação por meio de um estudo em gestão do conhecimento. Então, essa é uma questão que eu coloco do capítulo introdutório, né? Tem algumas questões, certamente, Marcelo, que você vai, com mais calma, depois da apresentação, né, naquele momento de revisão, antes de entregar a versão definitiva para a professora Lia, professor Rogério, você vai ter a oportunidade de fazer um pouco como é que a gente diz, né, alguns professores falam da perfumaria, né, para você pegar, organizar um pouco, né, por exemplo, né, eu faço aqui uma sugestão, o resumo, né, o resumo você muito bem coloca, né, os elementos iniciais do resumo, mas eu senti falta dos resultados, dos principais resultados da tua dissertação, né, então se você puder colocar lá, por exemplo, também algumas palavras, se coloca duas palavras, acho que estão em inglês, ou são termos em inglês, né, você podia colocar um que pudesse falar sobre estudo da polícia militar ou ciências policiais, né, também no seu grupo de palavras-chave, né. Observei, por exemplo, também algumas coisas que você coloca, né, aqui na apresentação, que ficaram muito bem, né, por exemplo, a figura 1, você colocou aqui um design diferente daquilo que você apresentou no teu trabalho, né, você colocou um pouco mais de cores, né, organizou, ficou muito bom, né. Alguns detalhes também, no quadro 1, você coloca lá uma série de pesquisas, né, que foram desenvolvidas para que você possa mostrar, né, que a sua dissertação contribui nesse conjunto, né, aí tem uma do José Tadeu Silva, 2022, só colocar lá, você coloca sempre o sobrenome e depois o nome, né, nessa última linha do quadro, você colocou só o nome, né? Então, coloca Silva, vírgula, José Tadeu, esses detalhes, né, que eu não vou aqui perder muito tempo, mas são exemplos daquilo que uma boa revisão, né, contribui, né, para a entrega
definitiva depois para a professora Lia e o professor Rogério. Bem, tem uma outra questão que eu gostaria de colocar aqui para você, Marcelo, né? Bem, o capítulo 2 eu não vou fazer nenhuma sugestão, eu observei que ele está bem fundamentado, na minha percepção, está completo, não tem, você ilustrou, gostei das figuras que você colocou, gostei das cores que você colocou, deu vida também para a fundamentação teórica, né? Mas eu queria aqui gastar um pouquinho do meu tempo, né? Me concentrar um pouco no capítulo 3, né? Na concepção do sistema, né? Quando eu li a primeira vez a concepção do sistema, eu achei assim que você foi muito econômico na descrição dessa concepção. Mas, observando a sua apresentação, eu achei que você tem muita informação e muita riqueza dentro dessa concepção. Gostei muito das fotos, as fotos que você apresenta, né? Eu acho que você pode incorporar algumas fotos, principalmente quando você mostra aquela foto dos quadros, né? Quando você mostra, aquilo evidencia a necessidade de você trabalhar com a tua proposta, que é o capítulo 4, que você depois detalha e você organiza, né, ele, né? Então, por exemplo, na concepção, eu observei, assim, de uma forma mais abrangente, eu observei que você mostrou 3 momentos, você trabalha 3 momentos, né? Você poderia, de repente, definir o 3.1, o 3.2 e o 3.4. O 3.1, você fala dos módulos, dos 3 módulos. O módulo da escala, da ordem de missão e da produtividade. Então, quem sabe você fala, olha, a concepção, no primeiro momento, identificou os módulos. No segundo momento, identificou a dinâmica. Como é que é o trabalho, efetivamente? Aí você fala que essa dinâmica foi observada por meio de workshops, né? E aí você coloca aqueles quadros, né? E depois você pode fazer o 3.3 como, de repente, assim, principais observações, ou principais resultados, o teu olhar, né, para você fechar. E aí você fala aqui, por exemplo, que tem muito dado, tem muita informação, né, e tem dificuldade em gerir o conhecimento, né? Esses são os principais achados, resultados da concepção do sistema que você focou, que você dedicou a entender. Eu entendo que esse capítulo da concepção do sistema é como se fosse uma caracterização do problema, ou uma caracterização da organização em estudo, né? Então, você entrou nessa concepção do sistema para você entender ele, né? E aí, no capítulo 4, aí você apresenta o resultado do teu trabalho, né? Assim, fazendo uma relação com teus objetivos específicos, esse aqui é um dos objetivos específicos, né? E depois, o último, né, o que você apresenta a sua contribuição. Bem, no capítulo 4, não sei se, Marcelo, você teve alguma dúvida em relação ao capítulo 3? Ok? Perfeito. E no capítulo 4, gostei muito também da forma como você apresenta, né? Os teus quadros, né? Quando você apresentou 20 funcionalidades. 20. Aí eu queria te fazer uma pergunta. Não teria como agrupar essas 20 funcionalidades sei lá, de repente, em 5 grupos, ou 4 grupos, ou 7 grupos? Mas quais seriam esses grupos? Aí eu fiquei observando, né, a tua apresentação e também a leitura da tua dissertação, e essas funcionalidades, elas se relacionam com sistemas. O sistema de logística, o sistema de estrutura organizacional, o sistema de atendimento eu anotei aqui, de atendimento e despacho, né? Não, acho que é esse nome. Bem, se você pudesse, de repente, agrupar, olha, as funcionalidades 1, 2, 3 e 6 se referem à logística, a 7, 8, 9 e a 6 em estrutura organizacional, e dar uma cor para cada uma delas.
você teria, sim, um impacto visual e até mesmo uma organização dessas funcionalidades com sistemas que pudessem, de repente, ilustrar lá na frente, né, essa organização que você propõe, né? Gostei muito, né, dessa classificação que você coloca também nos quadros, né? Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Você fala de aqui desejável, essencial, né? Eu achei que essa classificação... Aí, eu observei só essas duas, né? Desejável e essencial, né? Eu aqui fiquei imaginando até, assim, né, a tua tese de doutorado, quando você for fazer com a professora Lia, professor Rogério, que você pudesse até criar aqui um indicador, trabalhar com modelo matemático, né? Para que você pudesse estabelecer um indicador, né, sobre essas questões aqui, desejável, essencial, quem sabe um outro neutro, né? E assim por diante, né? Então, fica essa pergunta, né? Seria possível, Marcelo, quem sabe categorizar essas 20 funcionalidades, fazendo uma relação com os sistemas que você destaca, né, na tua dissertação, e quem sabe isso pudesse, de repente, trazer lá no final, né, essa relação de tanto dado, de tanta informação e a necessidade de você trabalhar com um sistema de gestão de conhecimento para otimizar, para que você possa bem usar o recurso público, né, e assim por diante, né. Então, eu creio que essa seria a minha contribuição, para que você possa discutir, né, com a professora Lia, com o professor Rogério, e que a gente possa aqui, juntamente com os outros avaliadores, né, apresentar as contribuições finais, né, para que você possa apresentar o trabalho a sua dissertação, né, final, né, após a sua apresentação aqui. Parabéns, Marcelo, pela sua dissertação. Obrigada, professor Marino. Marcelo, quer colocar alguma coisa sobre a possibilidade do que o professor Marino colocou, de fazer? Eu acho que essa ideia da coloração e da junção dos sistemas é uma ideia muito boa, uma visualização, inclusive, de como é que estão esses relacionamentos, né? Eu acho que isso é plenamente possível e bem interessante. A gente vai em busca disso, né, Marcelo, para finalizar esse nosso documento. E devo dizer o seguinte, a introdução, eu acho que a tua sugestão, professor, vai ser até tranquilo para o Marcelo, porque eu aqui cortei uma boa parte dessa introdução. Assim, Marcelo, objetivo, Marcelo, objetivo. E aí, no objetivo, seja sucinto. Engenheira, né? Engenheiro é assim. Ele tem aquele resgate lá daqueles primeiros lá que estava extenso, que ele vai incorporar bastante desse pedido, vai ficar até bem satisfeito, se eu posso ter certeza. Tá? Ok, gente, muito obrigada, e todas as sugestões vão ser acolhidas. Tá, professor Marino? Passo, então, a palavra agora ao professor Marcelo, também agradecendo a disponibilidade, né, nesse mês aqui de fevereiro, aqui na UFSC, que ainda estamos com horário de verão, que é no período da manhã, e aqui o Marcelo está se disponibilizando, assim como o professor Marino e a Ana, que estão aqui no período da tarde, né? Então, agradeço isso também, né? Me lembrei agora, né? Então, um novo agradecimento. Marcelo, com a palavra. Detalhe, professora, minhas férias acabaram ontem. Bom, boa tarde a todos. Prazer, né, ter todo mundo aqui como parceiro de banca, né? Queria agradecer à professora Lia, ao professor Rogério, né, pelo convite. E já de antemão dar os parabéns ao Marcelo. Na minha opinião, teu trabalho tá muito bom, tá redondinho. Não tem muita coisa para falar, tá? O trabalho tá, na minha opinião, excelente. Dar os parabéns à professora Lia e ao Rogério, né, pelos ótimos trabalhos que têm orientado, né, sempre trabalhos de excelência. E vamos lá, Marcelo, meu xará.
O que eu vou falar aqui é só sugestão, tá? O que eu vou falar não é necessário fazer. É sugerir alguma coisa aqui, uma coisinha ali, e aí é contigo e com a tua orientadora, tá? Então, vamos lá. Tudo que eu vou falar aqui, eu listei um documento, aí eu te mando depois, tá? Fica melhor para te não ficar na correria, para anotar. Bom, vamos lá. Deixa eu abrir aqui as minhas considerações. Marcelo, eu gosto de começar também sempre pelo resumo, né? Então, o resumo, eu corroboro com o professor Alexandre, né? Senti falta também ali dos resultados, né? E da conclusão, tá? E o resumo, né? A gente costuma fazer assim, né? Uma sequência. Começa uma breve contextualização, aí tu coloca o teu problema, né? Como tu colocou ali. Pode botar o objetivo, a metodologia, o resultado e conclusão. Pronto, tudo isso tu tem ali, né? Só, quem sabe, ajustar um pouquinho a sequência, a ordem, tá? Vamos lá, seguindo adiante. Mas o conteúdo tá ali. Bom, na introdução, eu também destaquei algumas questões relacionadas à introdução, algumas até que o professor Alexandre, né, já falou. Então, eu não vou colocar aqui, né, para não ficar repetitivo e não me alongar, tá? Mas algumas coisas para pensar, né, seria o seguinte. Eu senti falta ali, tu coloca que eu estudo na polícia militar, né? Mas a polícia militar é muito amplo. Então, coloca realmente a funila onde tu aplicou teu estudo, tá? Então, só para dar um destaque maior, né, ao teu estudo de caso, no caso, né? Bom, a justificativa, Marcelo, eu acredito que tu ainda não vendeu o teu peixe ali. Tenta te ater à importância do teu trabalho. Por que teu trabalho é importante? Contribuição dele para a polícia, para o meio acadêmico, as contribuições práticas, que isso é visível, né? O importante do teu trabalho, ele se destaca bastante, porque ele não é um trabalho, digamos assim, tanto teórico, né? Ele tem implicação prática e pode ser utilizado, inclusive, né, para outras áreas um método dele para outras áreas, né, da corporação, tá? Mas os detalhes eu deixo ali, tá? Depois tu conversa com a tua orientadora, ver se é viável, não é? Mas ali eu penso que faltou vender um peixe um pouquinho, tá? Vamos lá. O problema de pesquisa. Eu identifiquei ali, Marcelo, na minha concepção, né, eu acho que o problema de pesquisa tu deveria deixar por último, tá? Ali na introdução. E eu vi também que tem um trecho ali que o problema de pesquisa, ele não bate com o objetivo, tá? Quer ver? Eu vou te dar um exemplo aqui. No título do trabalho, tu coloca assim, proposta de um modelo de governança de dados apoiado na filosofia Lean para a gestão de escalas, papapá, né? Depois, tem um outro trecho que tu coloca assim, ó, a pergunta, como a integração da filosofia Lean e a governança de dados pode ser benéfica para melhorar a eficiência, a qualidade dos processos, tal. O objetivo geral, eu penso que, tá? Ó, propor a solução de governança de dados baseado, papapá. Então, eu penso que a tua pergunta era só colocar o objetivo geral, né, na forma de uma pergunta. Ficaria mais enxuto, mais lean. Mas isso é sugestão, tá? Não necessariamente a gente precisa mexer nisso aí. Até porque eu sugiro isso mais pelo seguinte, sendo mais específico, porque no primeiro objetivo, tu coloca para melhorar a eficiência, a qualidade, né? E o teu trabalho não tem esse objetivo, né? Bom, seguindo adiante, eu vou tentar ser um pouquinho breve, tá? E não vou falar muita coisa, porque depois eu entrego para ti o documento, tá? Uma outra
coisa que eu sentia, por exemplo, tem parte do título trabalho, né? Tu coloca modelo. Algumas perguntas de pesquisa, tu coloca integração, né? Outras tu coloca solução. Então, eu fiquei assim, é modelo, é solução, né? É integração. Tenta deixar mais uniforme, né? Sugestão só, tá? Vamos lá. Os objetivos. Na minha concepção, objetivo, ok, perfeito, tá? Aí, por exemplo, objetivo específico A, mapear processos, ok. Definir as possibilidades, né? O escopo do produto. Eu entendi o que tu quer falar com produto, tá? Mas dizer ali, ó, que produto é, ao invés da palavra produto, né? Deixar mais claro. E eu também só senti falta nos objetivos específicos do Lean e da gestão do conhecimento. Sei lá, tentar dar uma citada ali, né? Já que são os elementos principais do teu trabalho, né? Mas está perfeito, como ele está ali, encaixa certinho, está bem amarradinho, geral, específico, não tem o que falar, tá? É sugestão que eu estou falando aqui. Vamos lá. Aderência ao EGC, né? Vou ser bem franco aqui, eu nem olho aderência ao EGC. Pô, tem que explicar por que a água é molhada, né? Bah, então eu nem olho, já, né? Eu já digo de cara. Então, eu acho assim, ó, vocês não precisariam nem fazer isso. Que, pô, é muito óbvio que o teu trabalho, né, se configura como um trabalho de gestão de conhecimento, né? Então, é isso aí. A fundamentação teórica, Marcelo. Na página 26, tá? Tu fala da gestão do conhecimento e depois da governança do conhecimento, tá? Então, eu penso assim, ó, quando tu termina a gestão do conhecimento, do nada tu começa a falar governança. Então, a sugestão, tu poderia falar tópico 1, gestão do conhecimento, e ou abrir um outro tópico com governança, né? Quem sabe? Para não ficar essa quebra no meio, né? Mas tá legal, só sugestão, tá? O texto tá ótimo, tá excelente, bem citado, bem referenciado, tá? Ficou muito legal. Na página 30, né, tu aborda a engenharia, né, os conceitos de engenharia. Eu penso que foi mais para consolidar o teu trabalho, né, como justificá-lo, né, como aderente ao nosso programa. Mas não há necessidade, na minha concepção, tá? Porque é bem evidente, né, que teu trabalho utiliza sistemas, né? Então, por aí a gente já deduz que tem engenharia por trás e claro, sobre gestão do conhecimento, tá? Minha opinião, tá? Mas é isso aí, não precisa tirar, não há por que tirar, tá? É que eu sou muito contra, eu tenho esse problema, essa coisa da aderência. Eles obrigarem você a colocar aderência, sendo que é óbvio ali. Então, é só para dar trabalho para vocês. Vamos lá, seguindo adiante. O quadro na página 31, eu achei super legal ali, mas quem sabe descrever melhor como ele foi feito, como ele foi estruturado. Escrever brevemente, tá? Só para deixar bem claro para quem está lendo, entender um pouquinho melhor. Algumas ali que é perfumaria, tá? Algumas considerações vou deixar para te olhar, ver se é viável ou não, tá? Alguns parágrafos que tem na fundamentação teórica, né, que tu cita, né, alguns trabalhos, tem alguns trabalhos ali que eu poderia até tirar, né, para dar uma enxugada, quem sabe. Só deixei anotado ali, tá? Na página 35, tá? Deixa eu colocar aqui a página 35, só um minutinho.
Ali, ó, a 35, aquela questão da concepção do sistema, né, que o professor Alexandre falou. Eu estava pensando aquilo ali, me parece, tá, me tira essa dúvida, tá? Posso estar até viajando na maionese. Que aquela parte ali é um resumão para te iniciar toda a aplicação do DSR. Parece, me parece, é o que eu entendi, me corrija, tá, se eu estiver errado. Então, será que aí parece o passo a passo. Então, será que aquilo não seria legal resumir mais ainda, colocando a metodologia? Sugestão. Não quer dizer que não possa ficar ali, tá? É só uma sugestão. Por exemplo, também, ó, lá tu descreve que tu vai fazer o fluxo, né, o DCR e tal, mas tudo isso, tá, já está mais lá embaixo explicado direitinho, com detalhe, né? Tu desenha o fluxo, o passo a passo das etapas do design thinking, né? Então já tu pode seguir aquele processo todo lá direto e pegar aquilo ali e jogar na metodologia, né? Sem aquele resumão de entrada, tá? Vamos lá. Aí lá embaixo tudo tá super bem escrito. Tu fala do workshop, aquele fluxo eu achei super legal, ficou ótimo, excelente, tá? Ficou bem claro. Mas tem uma coisinha só, tá? Que eu queria tirar dúvida contigo. Eu fiquei numa dúvida na página. Onde está? Na metodologia, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Tá aqui. No procedimento metodológico, tá? Coloca ali, ó, etapas do processo de desenvolvimento da pesquisa. Vamos lá. Ali, conscientização, aí tu coloca, né, o problema, né? Mas dá uma olhadinha naquele problema, será que não é o outro? Isso é contigo e com a orientadora. Depois vem a sugestão e o desenvolvimento. Será que desenvolvimento não seria primeiro que a sugestão? Porque o desenvolvimento é a teoria, né? E a sugestão já é a parte prática, entendeu? Onde tu faz a etnografia, porque é a teoria que vai dar base, né, para te construir todo o processo de aplicação e desenvolvimento dos procedimentos, tá? E outra coisa, será que é uma etnografia mesmo? Eu tiraria como sugestão para não se comprometer, né? Mas tudo bem, tranquilo aquilo ali. Aí depois, ó, sugestão, desenvolvimento, na minha concepção, né? Depois sugestão, avaliação, conclusão, perfeito, tá? Depois, embaixo dessa tabela da figura 1, eu colocaria sugestão, tá? Cada etapa do DSR, né? No caso do desenvolvimento da tua pesquisa, não seria legal dar uma explicadinha abaixo, detalhar um pouquinho, né? Acho que ficaria mais claro, assim, né, para quem está lendo, tá? No restante, sobre o trabalho, nada a falar. Na minha concepção, teu trabalho está perfeito, tá show, tá ótimo, tá? Em relação a tudo que tu fez ali, realmente, não há o que falar, tá? Conclusão, Marcelo, também não tem nada para falar, tá? Como tu ali falou, né? Tu atingiu todos os objetivos específicos, tá? Ficou bem claro como teus objetivos específicos contribuíram para o alcance do objetivo geral do trabalho, tá? Ali tu conseguiu responder a tua pergunta de pesquisa. Perfeito, ótimo, super bem amarradinho. E tem a última etapa do DSR, que é a comunicação, né? Essa parte um pouco a gente ignora, né? Mas eu acho que ela é importante porque o trabalho, né, a pesquisa só termina com a divulgação, né? E vocês fizeram muita coisa durante
o mestrado de vocês, né? Eu sei que vocês fizeram bastante artigos, publicaram, tá? Isso são formas de comunicação. Eu acho que colocar ali tudo que tu fez, né? Tudo que gerou, as tuas pesquisas geraram a partir do teu trabalho, eu acho que ficaria bem interessante, tá? Colocar ali como forma de comunicação, tá? Eu acho, mais uma vez, teu trabalho ficou excelente, tá? Eu mando isso para ti, é tudo sugestão, obviamente, do jeito que ele tá bem amarrado, bem estruturado, tá? Como não poderia ser diferente, né, com os trabalhos da professora Lia, professor Rogério, tá? E é isso aí, tá? Agradeço, professora Lia, tá? Mais uma vez, e agradeço, professor Rogério, tá? E estou à disposição. Obrigada, Marcelo. Vais mandar para a gente ver com detalhe todas essas observações, né? E a gente vai fazer um checklist ali para verificar como é que a gente vai poder atender todas essas sugestões. A gente sabe que, por mais que a gente leia um trabalho, todo mundo É ali normal. junto, sempre, a leitura de pares sempre nos sugere coisas que podem enriquecer bastante o trabalho. Então, a gente vai depois fazer com todo detalhe essas observações, tá? Ler todas essas observações. Obrigado, professora. Tá? Obrigada, Marcelo, mais uma vez. Professora Ana, também aqui presente numa tarde de sexta-feira, né? Ensolarada. Ensolarada, nem tanto, né? Já tivemos dias mais ensolarados. Obrigada, e passo a palavra para as tuas considerações. Tá bom. Deixa eu puxar aqui a minha colinha. Então, boa tarde a todos. Eu gostaria de inicialmente agradecer o convite, né? E mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, não mais uma vez participando da banca do Marcelo, mas mais uma vez participando com o professor Marino e o professor Marcelo Macedo. É uma honra para mim, como sempre. Ouvi-los também é muito bom, que a gente, como é que eu vou dizer, diminui o tempo de fala, né? Vocês esclarecem muita coisa que às vezes a gente também tem a mesma, vocês sugerem, né? Muita coisa que às vezes a gente tem a mesma sugestão. Parabenizar a professora Lia, o professor Rogério e o Marcelo orientando, o quase mestre, né? O mestrando, pelo tema proposto e pela sua apresentação. Realmente, como disse o professor Marino, a apresentação foi excelente, esclarecedora, mostrou que o Marcelo tem muito domínio sobre o que fez, e isso daí é fácil, né? A defesa é o de menos, quando a pessoa tem muito conhecimento do assunto. Dizer também da minha satisfação, que eu não sabia, e parabenizar a professora Lia também, que é a primeira defesa do Inter, e da qual eu estou participando também, né? Então, muito legal. Quando é que vai ser a janta, professora Lia? Propor um modelo de governança de dados apoiado na filosofia. Em Belo Horizonte, professora. Beleza. Isso é lá em Belo Horizonte. Quando? Em abril? Deixa que em abril lá, hein, Rogério? Já sabe. Propor um modelo de governança, então, de dados apoiado na filosofia Lean, com o objetivo de melhorias, fluidez de processos, eficiência, qualidade, agilidade dos processos da polícia, né, militar de Minas Gerais, foi uma grande sacada. Mas, como diz o professor Marino, que eu já vou me adiantar, isso aí é legal deixar bem claro no texto, tá, Marcelo? Analisando, então, né, o teu trabalho, o tema, então, é relevante como conhecimento útil, né, o que a academia exige que a gente apresente numa dissertação significativa, atual, e alinhada aos propósitos do curso. O Marcelo Macedo, eu peço um timezinho aqui,
para dizer que é bom, sabe, para os alunos saberem a aderência deles ao EGC, porque muitas vezes eles saem e não sabem aonde é que encaixa a dissertação, mas tem relação com a engenharia do conhecimento, mas a minha gestão. Então, é bom até para eles se situar melhor, e é bom também para o curso, tá? Depois eu te digo por quê. Quanto à delimitação do campo de pesquisa, concordo com o professor Marcelo, me intrigou, eu li várias vezes a pergunta e li o objetivo. Está destoando um pouquinho. Então, é pegar o objetivo e formular a pergunta, sim, é quase igual, tá? O objetivo geral está bem claro, conciso, o título fecha bem, né? Ou melhor, o objetivo fecha bem também com o título. Os objetivos específicos, qualidade ideal, a quantidade ideal, né? Que às vezes vem os alunos com 8, 9, né? Às vezes vem com 2, então acho que 3, 4 é o ideal. Passando que dá condições para que a pessoa realmente cumpra aqueles objetivos, né? Quanto à fundamentação teórica, eu gostei bastante, achei abrangente e consistente ao mesmo tempo. Quanto à concepção do sistema, eu achei ok, mas tem a sugestão, né, do professor Marcelo, aí a professora Lia dá uma conversa com o Marcelo, mestrando, e com o professor Rogério vão ver se há necessidade de melhoria. Quanto à proposta do modelo, eu achei muito bem trabalhada, né? Figuras e quadros muito bem elaborados, esclarecedores. Concordo com o professor Marino que deveria botar as fotos, né? As figuras são legais, porque, assim, às vezes a gente pega um trabalho de um aluno que ele simplesmente dá um print lá naquela figura, a figura fica que a gente não consegue ler. Né? Não, aí a gente vai na banca. Não, professor, era só para defesa, depois a gente vai melhorar. Né? Não, tem que fazer uma coisa legível, né? Não é depois eu vou melhorar. Tá? Então, isso é uma consideração que tem que ter, né, com a banca. Então, gostei bastante. Tá? Quanto às conclusões, claras, objetivos alcançados, meus parabéns, e recomendações para futuras pesquisas. Isso eu acho bem importante, tá? Porque abre frente de pesquisas a partir da tua dissertação, assim, até para ti, né? Para publicação, para outras pesquisas, para um doutorado, né? Já foi falado aí em doutorado, eu acho que foi o professor Rogério, isso quer dizer que tu estás aí na fila, né? Tá? Linguagem acadêmica, agradável, apesar de ter sido mais sucinta, né? Que a professora Lia te cortou um monte de coisa, mas pode botar mais um pouquinho, tá? Aumentar alguma coisa que é onde precisa. Normas técnicas, dentro das normas. A figura 1, eu só diria para te passar para quadro, porque é quadro, tá? E não é figura. No mais, professora Lia, é isso que eu tenho para colocar. Desejo muito sucesso ao Marcelo. Parabéns mesmo pela primeira dissertação, tá? É muito legal isso aí para nós, né, Marcelo, para o programa, professor Marino. Nossa, começando a ver que o objetivo nosso do Minter está sendo alcançado. Né? E assim, para os demais que estão assistindo, vai dar tudo certo. Não é uma... Marcelo pode dizer, o Marcelo... aluno, né? Pode dizer que não é tão difícil, né, Marcelo? Não, Marcelo, não faz essa cara. Diz, meus alunos estão assistindo, não bota medo. É bem fácil, é bem gostoso. Mas não pode não ser muito gostoso, mas também não é tão ruim, né?
vocês enfrentam coisas piores dentro da corporação, vamos combinar. Pega uma professora Lia boazinha, né? Não é daquela, tem horário, né? Acho que ela não tem, apesar dela ser um pouquinho rigorosa, mas não é assim. A gente diz assim, nunca mais, né, Marino? Nunca mais quero fazer isso. Essa coisa, daqui a pouco já está pensando numa especialização, num doutorado, porque a gente não quer parar, tá? Meus parabéns, muito obrigada. Passa a palavra à professora Lia. Obrigada, professora Ana. É verdade, a gente... Opa, a Ana está falando? Eu não estou escutando, vocês estão escutando? Não sei. Eu não estou mais falando. Ah, ok, então. Obrigada, Ana. Já agradeci, já passei a palavra para ti. Tá, obrigada, agradeço. Realmente também vamos, como os demais, vamos olhar todas as contribuições aí. É interessante a parte do online, que eu já gosto muito dos presenciais, né? Porque acho que a gente teve tanto online que eu já estou mais no presencial, mas eu acho que a vantagem do online é a gravação, que depois pode escutar com calma, ver o que cada um falou, tal, e entender melhor, porque nesse momento a gente está aí defendendo, está assim, meu Deus, estou agoniada, estão falando tanto, estão dizendo tanta coisa do meu trabalho, eu vou ter que fazer tudo, um monte de coisa, mas depois tu vais ver que quando tu leres a gravação, são várias sugestões que vão enriquecer esse documento que vai ficar. A gente tem que pensar que esse documento, infelizmente, né, a tua apresentação não vai junto com o documento, que a apresentação ela esclarece bastante o que foi desenvolvido. Mas aí tens que entender que documento, para quem pegar esse documento, tem que entender por si só o que foi proposto, né? Então, por isso que todo mundo sugere, quando lê, vê, na dificuldade que teve de entender determinada coisa, então sugere essas modificações. E aí eu queria fazer uma observação, Marcelo, que eu não tinha feito para o Macedo, aquela parte ali que era engenharia do conhecimento, a gente colocou e fez questão de ir atrás e refrisar, buscar referências, porque quando do seminário houve algum questionamento se era mais voltado para a engenharia de produção, aonde estava a engenharia do conhecimento ali. Então, a gente foi atrás, buscou para deixar bem claro e explícito o conhecimento que a gente tinha ali envolvido no processo, no sistema. Então, por isso a gente foi, até o Marcelo comentou, de referências que buscavam as duas filosofias, para que ficasse bem caracterizado a preocupação que alguns manifestaram no seminário dessa vertente ou dessa coisa mais voltada para a engenharia de produção, né? Porque pela própria filosofia, né, da onde surgiu dentro da engenharia de produção. Tá? Então, por isso a gente fez questão de deixar e argumentar e trazer referências mostrando essa intersecção. Tá? Por isso que acabou tendo bastante ênfase ali. Eu acho que é isso. Então, agora, Bartô, né, nos leva, Perfeito. Eu vou levar vocês para anda uma para sala outra temática. sala, né? Como é? Teletransporte. Teletransporte, era a palavra que eu queria. Vamos bater uma foto, porque eu acho que o EGC gosta de registrar. Ah, tá? sim, sim. Vamos Vou encaminhar vocês para uma sala temática aqui, das deliberações da banca. Aí vocês vão ir automaticamente, quando a professora ali, quando vocês concluírem as deliberações, professora, eu vou estar lá na sala também, ali quietinha, a professora só me manda mensagem ali no chat mesmo da outra sala, que daí eu fecho a sala e automaticamente vocês voltam em 30 segundos para essa sala principal, tá bom? Ô, Maxwell, vamos bater uma foto, tá? Eu vou bater, posso bater um print? Pode, Ana. Really, ia dar um sorrisinho satisfeita. Muito. Deu, vou mandar lá no WhatsApp. Tá. Eu só queria... Bom, ele vai mandar.
Nós estamos no lugar certo. Por Sim, que estamos. entrou João Não. Arthur? João está fazendo o que aqui, João? Para onde nós fomos? Mas assistindo, cadê Vocês o estão em candidato? Sevilla agora. Estão em Sevilla agora. Cadê o candidato veio. Ah, Gertrudes, Aí, Gertrudes. apareceu. Ah, em Sevilha, ó, nós estamos em Sevilha agora. Foram teletransportados. Eu nunca fui tão rápido para Sevilha. Oi, Gertrudes, tudo bem? Oi, Marcelo. Oi, Marino. Boa tarde. Oi. Marcelo. Lia. Tudo Bom, bem, oi. Gertrudes? Ô, Sim, Gertrudes, já tiro uma dúvida. Sempre, por exemplo, Marino já participou de banca da gente. Ele tem que preencher aquele formulário de novo, com membro externo? Não precisa. Ele pode assinar, né? Porque ele é da UFSC. Não há necessidade. Não há. Não precisa. Marino não precisa, Marino, viu? A Não, chefe disse que não tranquilo. precisa. Ô, Gertrude, também levamos o maior susto, porque eu criei toda a sala lá com o Pinho, e depois o Marcelo tinha mandado aqui, por aqui, aí ficaram... Eu não sabia, eles estão dizendo que a do Minter vai ser toda por aqui, né? Eles vão criar... É que a gente já consegue gravar, depois disponibilizar para os alunos também, né? Ai, que bom, então. Daí não precisa se preocupar, a professora não precisa se preocupar em ficar agendando no LED, né? Que às vezes é complicado. Pois eu fui atrás disso, ainda no carnaval e tal, e não tinha me dado conta que era outro link. Agora que o Pinho me ligou, se eu não ia entrar na sala, eu disse, como assim, não vou, já vou. Aí que eu vi que o link não era o mesmo. Mas deu tudo certo no fim, né? Deu, graças a Deus. Certo. Certo. Eu ia agora ler a ata para o Marcelo, né? Não vou ler todo lá em cima, vou ler a parte que interessa a Marcelo. Então, após explanação, foi o mestrado arguído pelos professores da banca e, em decorrência, a dissertação foi aprovada sem alterações, 30 dias para entrega. Tá? Parabéns. A banca considerou que todas o que foi falado são sugestões, e aí tu podes aprimorar lá no documento final, né? E aí tu tens esse prazo, então, de 30 dias aí para entregar o teu trabalho finalizado, né? Vou depois assinar todos os formulários, a ata, todo mundo vai assinar, vou te mandar a declaração, tá? Tua declaração de conclusão, tá? E te dar os parabéns de novo, dizer que foi muito bom te orientar, né? Porque a gente pedia qualquer coisa e prontamente foi atendido, que a gente até estava comentando dessas modificações, assim, não pode deixar que o Marcelo bate e volta, logo vinha tudo que a gente pedia no tempo, sempre certinho. E eu tenho certeza que todas as sugestões que ele vai ver aqui, ele vai incorporar lá, vai ver para o documento ficar cada vez mais enriquecido. Parabéns, Marcelo. Parabéns. Obrigada também a Lia pela orientação, aos membros da banca, né? E parabéns, Marcelo, aí pela conquista, nosso primeiro Minter defendendo. Pois eu não sabia que era o primeiro. Hoje falaram. Que bom. Que bom, né? Ok, gente. Então, beijo. A gente finaliza. Uma boa sexta-feira e final de semana para todo mundo. Aproveita aí em Sevilha, né? Chegamos agora de uma reunião com os professores. Legal. Tá legal, então. Beijo. Arthur, obrigado pela condução aqui das salas. Já saiu. Agradecemos. Estamos aqui à disposição. Beijo. Tchau, então. Tchau. Parabéns, Marcelo. Obrigado por tudo, viu? Nada, obrigado, professora Lia. A UFSC continua com portas abertas. O maior orgulho de ter participado desse programa. Hoje estava conversando com o meu comandante, por coincidência, estava com os coronéis lá, assim, com o coração cheio de alegria, podendo falar, não, vou defender minha dissertação hoje. E eles falaram, lá da Universidade Federal de Santa Catarina,
Pô, engenharia e gestão do conhecimento. Aí eu fiz a maior propaganda dos senhores lá. Obrigado por todo o conhecimento, tenho certeza. Falei isso em Brasília com a senhora. O máximo que eu estou podendo de colocar em prática do que os senhores passaram para a gente, eu estou tentando aqui, sempre levando o nome da universidade. Excelente o programa, parabéns para os senhores aí por teu trabalho, viu? E o professor João. Muito obrigado, viu, professora Lívia, pela paciência, o carinho, a atenção que a senhora teve aí. Muito obrigado. Obrigada também, Marcelo. Tchau, então, gente. Tchau, Obrigada, Lia. Um abraço. Tchau. Beijo. Bom final de semana. Obrigado.